Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Este é um vídeo diferente, uma reciclagem do nosso vídeo de apresentação. Estamos completando 4 anos aqui na rede. Não atuamos em todas as plataformas. Estamos atuantes, não diariamente, mas constantemente no YouTube. Este canal sou eu e apenas eu. Não envolvo ninguém neste projeto, até porque não me preocupo em ganhar dinheiro aqui. Aliás, só tenho despesa, mas isso faz parte da vontade que tenho de mudar a filosofia anterior de que torcer para o Vasco era preciso estar associado a um político que usava o clube como muleta para ganhar a vida. Hoje tenho 72 anos, às vésperas dos 73, e reafirmo que desde o meu nascimento, e oficialmente com 14 anos, quando ganhei meu título de sócio patrimonial de meus avós, tenho torcido com o coração pelo Vasco. Tenho orgulho de ter me mantido afastado de qualquer grupo político do Vasco. Não porque houvesse algum demérito em fazê-lo, mas porque sempre valorizei a neutralidade como forma imparcial para avaliar e realizar minhas escolhas políticas. Avaliar com isenção, não a isenção de levar vantagem em cima do muro ou ver para que lado a moeda ia cair, mas sim para não se deixar levar por esse ou aquele grupo. Uma coisa que meu avô dizia naqueles anos em que se ouvia os mais velhos mais do que os radinhos de pilha, e numa época em que não havia redes sociais, era de que o Vasco era um clube com muitas correntes políticas. As brigas eram constantes e as discussões infindáveis, mas eram todos vascaínos. Apesar de meu avô conhecer muito da política do Vasco, afinal ele era sócio desde o movimento criado para a construção de São Januário, nunca um vascaíno raiz virou as costas ao clube. Mas com a supremacia de políticos partidários como há hoje, a balança começou a pender para um lado, deixando o lado dos vascaínos raízes enfraquecido. Daí em diante você conhece a história. O Vasco dos portugueses, mestiços, negros, pobres, suburbanos começou a mudar, como o mundo todo, desde os diversos movimentos ocorridos a partir principalmente da década de 60 do século passado. E as mudanças no clube se fizeram sentir com o poder que a política partidária começou a ganhar. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo precisou de um tempo para se reestruturar, e já na década de 60, o mundo se sentia capaz de caminhar com suas próprias pernas e seguindo caminhos diferentes e inovadores, mesmo que isso não significasse melhoria. Pelo menos para o Vasco, foi o início ou a continuidade de sua destruição. Daí em diante, com o futebol gerando receita e com os europeus querendo competir com o Brasil usando uma arma que tinham em abundância, o dinheiro, eles começaram a investir na contratação de jogadores brasileiros para melhorar tecnicamente seus times. E as negociações nem sempre eram realizadas às claras, e a grana começou a atrair dirigentes inescrupulosos. Não que não existiam maracutaias anteriormente, mas agora a ganância aumentou e com ares de naturalidade. E para resumir o assunto, o dinheiro sem origem passou a mandar nas administrações dos clubes e a bagunça passou a dominar. Que me perdoem os bons dirigentes, claro que existem e existiram e existirão, mas foram engolidos pelos cartolas inescrupulosos. Até setembro de 2022, o futebol do Vasco estava nas mãos dos dirigentes da velha guarda. Aqueles mesmos que enrolavam o torcedor e o sócio e se diziam guardiões do cofre do clube.
e tanto guardaram que o cofre sumiu. A fonte secou porque, além de terem sugado tudo, os sócios e torcedores do clube não queriam mais colocar dinheiro nele, sem antes obter informações verdadeiras sobre o destino do dinheiro. A solução foi entregar a chave do cofre para outro. Como havia surgido a figura legal da Sociedade Anônima do Futebol, com sua legalização que transformava o futebol numa empresa, algumas pessoas viram essa a saída para o Vasco não falir. O governo estava cansado de salvar os clubes e tirá-los da enrascada financeira que se metiam, por conta da sua incompetência ou má gestão, às vezes proposital. Como ninguém era culpado e penalizado pela má gestão, o governo decidiu aprovar a nova legislação especial para o esporte mais popular do Brasil. Criada a SAF, o Vasco foi logo se interessando e, após um processo doloroso, porém bem estruturado, acabou passando a administração do futebol vascaíno para o grupo americano 777 Partners. A partir de setembro de 22, o futebol do Vasco passou a ser administrado pelo grupo americano, detentor de 70% do capital total do investimento, ficando os 30% restantes para o clube associativo, ou seja, o velho Vasco. Coube à SAF administrar o final do campeonato do Vasco na segunda divisão e seu retorno à primeira divisão. Com os jogadores que foi capaz de arregimentar, o Vasco subiu, no sufoco, mas subiu. Agora, com um time novo, o Vasco SAF inicia seu primeiro campeonato com a nova administração. Vamos acompanhar, mas tenho certeza que com uma boa estrutura, uma nova estrutura funcional e com profissionais especializados e dedicados em cada área, este será um ano de arrumação, ordenação e muito trabalho. A torcida deve ter muita paciência, porque ao contrário do que acontecia antes, agora as coisas seguirão uma ordem e um orçamento pré-definido. Se o Vasco levou décadas para ser destruído, não se pode exigir que seja consertado em meses. Por tudo que aconteceu no Vasco durante esses 4 anos de existência deste canal, nada mais justo que eu lançasse esse novo vídeo de apresentação da Colina Histórica. Se você já me conhece, recicle nosso vídeo de apresentação. Se você é novo aqui, seja bem-vindo e saiba que aqui seremos sempre Vasco, acima de tudo. Até o próximo encontro. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF.